Covid-19, ponto de situação, sou Presidente da Câmara, sou responsável da Proteção Civil local, podem abrir o Gil, abre o micro, se faz favor. Podem fechar os anteriores, uma vez que pode haver algum conflito tecnológico. Tá? Tá? Estou a fazer ouvir ou não? Sim? Sim. Bem, o nosso ponto atual do Covid prende-se em duas grandes áreas. Desde logo, é o estado epidemiológico, em termos de número Aproxima mais um pouco, Nelson. em termos de número de casos. Estou a fazer ouvir ou não? Sim. Bem, então, aquilo que nós temos neste momento é cerca de 9 casos durante o início da pandemia, quando 2 casos ativos, caso pode estar já no fim daquele período de 14, 15. Se ouvir mal, eu vou desligar o som, pode estar a fazer conflito, peço desculpa. Tenta lá então, tenta lá localizar aí o melhor possível. Estou-me a fazer ouvir ou não? Sim, assim está bom. Se for assim, está bom. O que eu estava a dizer é que temos 9 casos durante o início da pandemia, no percurso todo do Covid-19 que temos estado a viver nestes últimos meses. Temos 2 casos ativos, um deles terá sido já rastreado no sentido de saber se já estaria negativo ou não e que terá dado inconclusivo resultado, sendo que terá feito ou fará nestes dias novamente o segundo rastreio no sentido de tentar obter a negatividade já do Covid-19 e temos um caso ativo. Ambos os casos foram, apesar de ser pessoas com origem austrela, foram importados em deslocações fora do Conselho da Austrália, por isso não vieram da comunidade em termos de contágio comunitário. Aquilo que temos estado a acompanhar é individualmente com as pessoas e fazendo aqui a ponte, muitas das vezes, nestes 2 casos, mas como todos os outros, entre as autoridades de saúde localmente e a autoridade regional, nomeadamente a partir da saúde pública, e depois há um acompanhamento mais diário ou cotidiano que nós desconhecemos, confesso, e que passa obviamente pelo comando de quem neste momento tem precisamente o comando da situação, que é precisamente as autoridades de saúde. Por outro lado, aquilo que vos queria dizer também no segundo plano, não do ponto de vista individual, porque os casos que temos tido, como são de pequena monta, falamos quase individualmente, falamos mesmo individualmente. O segundo caso que temos, ou a segunda nota, digo, em termos de importância, é o facto de acompanharmos com as entidades, aquelas que são as entidades mais sensíveis e, por outro lado, aquelas que são entidades que têm grupos de risco à sua mercê ou ao seu cuidado ou debaixo da sua competência, como é o caso dos lares, das escolas, e temos feito esse trabalho, quer com as várias IPSS do Conselho, quer também com, neste caso, o agrupamento de escolas. Temos feito também esse acompanhamento com as próprias entidades privadas, nomeadamente aquelas que são as de maior envergadura, aquelas que têm uma representação laboral maior, na lógica das dezenas e centenas de pessoas, inclusive a própria autarquia, e, por outro lado, temos feito esse diálogo direto, mas também, sobretudo, através daquilo que é a Comissão Municipal de Proteção Civil, ou o Conselho Municipal de Proteção Civil, melhor dito. E nesse sentido, ainda há pouco fizemos também, durante esta semana, reunimos com as IPSS, com as autoridades regionais de saúde, mas também da Autoridade Nacional de Proteção Civil em termos regionais, presente nessa reunião, e também aquilo que é a segurança social. Por outro lado, hoje, no mesmo dia de hoje, reuniu-se com entidades privadas, tal como a Almina,
a fábrica Astrucflex, enfim, uma série de entidades privadas, mas que têm nas suas fileiras um conjunto significativo de trabalhadores que pode também resultar um maior risco em termos de contágio e também de passar esse próprio contágio para a comunidade. Tem-se estado a monitorizar precisamente aquilo que é os diversos planos para o efeito criados, aquilo que é uma série de boas práticas e normativos que estão estipulados neste momento, recapitulando, para não dizer outra vez a palavra monitorizando, também aquilo que são os planos de ação e, por outro lado, também aqueles que são os planos que prevê, de alguma forma, no caso de aparecer alguma destas entidades, nomeadamente entidades, lares ou escolas, espaços que possam albergar em substituição precisamente das atuais estabelecimentos residenciais para idosos como alternativas. Estão identificados há muito tempo, voltámos a monitorizar, a revisitar toda essa planificação e, por outro lado, também tem havido um acompanhamento entre as autoridades de saúde, a Comissão, ou melhor, a Proteção Civil Municipal e também a própria Segurança Social. Temos feito visitas que ocorreram ainda neste mês de setembro, precisamente a essas entidades, no sentido de revisitar boas práticas, o cumprimento das regras DGS implementadas, e queria deixar uma nota muito positiva, que é precisamente aquilo que é o facto da responsabilidade e ao mesmo tempo do profissionalismo por parte de muitas pessoas que neste momento se entregam à gestão e ao trabalho diário destas entidades, acompanhado também, não podia ressalvar, com entidades como a GNR e os próprios bombeiros, e penso que as coisas têm estado debaixo de vigilância. Não, deixem-me dizer, não estou com isto a querer dar uma nota de vitória, porque ninguém ganhou nada ainda, ninguém pode, de alguma forma, ter uma perspectiva de que hoje mesmo não esteja a acontecer aquilo que tem acontecido noutros pontos do país e noutros pontos do Alentejo, e bem perto de nós, como é aqui o caso mais flagrante de Santa Luzia. Por isso aquilo que estamos é muito vigilantes, sendo certo e tendo essa percepção que amanhã já pode nos acontecer a nós. E esse é que é o grande aviso e o grande lema e a grande acuidade que temos que ter sobre a situação que estamos a viver, acompanhando e desejando que estejamos mais longe do que perto de ter aqui problemas como outros já tiveram, estando solidário com os outros, estando também aqui muito disponível numa lógica de entreajuda, de solidariedade com os outros municípios, como aconteceu com Reguengos, caso bem publicitado em termos nacionais, e por outro lado aqui o último caso mais perto de nós, de Santa Luzia, em que estamos também de alguma forma disponíveis, e é isso também que o município de Alstrel deve fazer, e todos nós individualmente acho que temos essa disponibilidade hoje, que é estar solidários e estar disponíveis para aquilo que é um espírito de entreajuda que é necessário para que consigamos obviamente combater aquilo que estamos a combater em termos de saúde pública. Por isso estamos a fazer o nosso caminho, não estamos livres, longe disso, estamos apenas vigilantes e estamos apenas atentos. E depois há uma coisa que eu vos queria dizer, que digo isto muitas vezes tecnicamente no âmbito da Comissão Municipal de Proteção Civil, que é, nós temos tudo planeado, certo, direitinho, como dizia até uma versão mais brasileira, mas isso não nos coíbe daquilo que é depois o facto de estarmos perante a realidade. Quando somos colocados à prova, todos nós percebemos que entre aquilo que está planificado, seja numa visão local, regional ou nacional, é sempre passível de não resultar como está planificado, porque da realidade à teoria, como nós dizemos popularmente, vai sempre uma grande diferença, e essa é a visão que eu partilho também, e por isso temos uma boa planificação, temos feito essa monitorização, estamos vigilantes, acompanhamos, mas percebemos que aquilo que é efetivamente real é bem diferente daquilo que é planificação. Temos estado afastados dessa realidade, estamos obviamente precavidos do plano ou no ponto de vista teórico, temos feito as coisas com um grau de proximidade muito grande, mas sempre com, como diz aqui muitas das vezes os provedores que têm falado, com o coração alerta, porque aquilo que tem acontecido no país e que tem acontecido muito nos últimos tempos nas estruturas coletivas, nomeadamente
que têm a seu cargo pessoas idosas com uma vulnerabilidade maior pelo aquilo que é dado já hoje a conhecer da comunidade científica em relação ao Covid, nós estamos aqui, de alguma forma, mais despertos do que noutras realidades, estando acompanhando de todas, mas essas é quem tem, as instituições que têm a cargo os idosos, que são uma camada da sociedade mais vulnerável, estamos obviamente aí redobradamente mais atentos, mas o esforço maior e o mérito maior obviamente que é para os muitas e muitos dirigentes destas instituições e dos seus profissionais ou das suas profissionais, porque a maior parte dos trabalhadores são trabalhadoras nestas instituições, o qual não nos cansamos de prestar um reconhecimento público pelo esforço enorme que estão a fazer individualmente, familiarmente e sobretudo coletivamente no seu espaço laboral. Por isso é esse o trajeto que temos feito nesta questão do Covid e estamos também depois numa outra área que tem recomeçado, para além da questão escolar, toda ela muito acompanhada também com a própria GEST, mas sobretudo também com as autoridades de saúde e com o agrupamento de escolas, claro, esse o parceiro essencial na questão local, mas por outro lado também com uma nova realidade que é aqui o voltar a alguma normalidade dentro do que vale hoje a palavra normalidade, nas associações culturais, desportivas, também fazendo aí algum trabalho e também estando acompanhado e obviamente em sintonia com as respectivas associações que coordenam, as federações que coordenam as práticas desportivas ou culturais dessa envergadura, como o caso do futebol ou de outro tipo de desportos que têm de alguma forma estado a reativar a sua atividade. E por isso há esse acompanhamento e há essa capacidade de proximidade, como vos estava a dizer, sendo certo que aquilo que nos preocupa também num passo já a seguir, que é precisamente a questão social do Covid, aquela que não tem que merecer acompanhamento do ponto de vista da autoridade de saúde em primeira linha, mas sim da segurança social, e essa é uma questão que nos preocupa, quer do ponto de vista da gestão destas instituições, em termos de instituições no espaço da solidariedade social, quer também das famílias e dos indivíduos, porque nos parece, e eu tenho essa visão, que os próximos meses são dramáticos do ponto de vista da capacidade de sustentabilidade das pessoas, individualmente, familiarmente e coletivamente consideradas, e esse é o caminho que nos deve preocupar, com exigências que temos que fazer, com o trabalho que se deve a nós também. Há pouco o Rui Faustino frisou que muitas das vezes os municípios neste período têm se excedido nas suas competências, mas, meus caros, neste momento estamos em guerra e, como diz o povo, em maré de guerra não se limpam armas, não é o momento para estarmos a discutir até onde é a barreira da intervenção do município e depois de qual é dessa barreira a intervenção das entidades regionais e nacionais. Obviamente que estamos cá nessa perspectiva também de exigir e de não deixar de desresponsabilizar essas entidades, mas há uma linha que nos norteia neste momento, que é: estamos muito próximos e queremos fazer parte da solução, dentro obviamente daquilo que é competência em termos de capacidade do município, como é o município de Aljustrel, e quando digo município é na verdadeira acessão da palavra, não é Câmara Municipal, é município com todos os órgãos, nomeadamente os executivos, que é, se quiserem, Câmara e juntas de freguesia respectivas. Esse trabalho tentado a acontecer, obviamente que poderia sempre existir aqui uma outra situação que pudesse ser feita de uma forma melhor. Admito que sim, não seremos infalíveis, era o que faltava, mas por outro lado há sobretudo um espírito de muita entreajuda, de muita solidariedade, mesmo em termos dos órgãos locais, do poder local. Isso parece-me que é uma nota significativa naquilo que é obviamente um tempo de muita interrogação, de muita inconstância e de muita imprevisibilidade, e por isso, nesse ponto, acho que o município de Aljustrel tem dado de si muito daquilo que pode fazer, sendo certo que, como vos disse, não temos essa visão positivista e muito menos vitoriosa da nossa vida atual, e por isso aquilo que é a grande vitória que o município de Aljustrel tem até os dias de hoje é a vigilância e entrega de todas as pessoas que neste momento fazem parte de uma sociedade civil organizada e com responsabilidade em vários itens, desde o poder local, refiro o poder local em toda
a amplitude, poder local que tem democraticamente o comando, digamos assim, do município, mas um poder local também que democraticamente faz parte deste poder local. Por isso refiro-me a todos aqueles que neste momento, e às duas forças partidárias que têm assento no município, a todos eleitos, tenho sentido esse grau de responsabilidade e acho que isso é uma nota positiva e que dignifica a nossa maturidade em termos de convivência no espaço concelhio. E depois, muito mais acima de nós, espero que percebam esta humildade em nome de todos nós, muito mais acima de nós, aqueles que são muitas e muitos dirigentes que fazem da extensão da sua vida profissional precisamente a sua entrega abnegada, nobre, precisamente a grandes causas como o associativismo humanitário, o associativismo solidário, o associativismo em termos de até desportivo, cultural, e que estão muito fortemente disponíveis para continuar a trabalhar em prol dos outros, e acho que isso só nos traz, de alguma forma, um grau de maturidade e um patamar de vivência coletiva muito forte que nos, aí sim, deixa-me dizer que nos deve dar uma visão de vitória dentro de todo o cenário que estamos a viver e que temos pela frente nos próximos tempos. Então, concluindo a intervenção do Sr. Presidente da Câmara sobre este ponto, abro, entretanto, inscrições ou perguntas, se for o caso, dirigidas, neste caso, ao Executivo, sobre este tema. Portanto, não sei se há inscrições. Gilde tocou o painel, não sei se tocou o painel. O deputado Soares Baião quer falar. Eu estou com o painel reduzido, só estou aqui a ver imagem de 6 pessoas. Não sei se é aqui mesmo a minha situação e dizer o que é que se passa aqui. Não consigo andar. Coloquem-me lá o ecrã. Onde é que eu estou aqui? Consigo andar aqui. Mas pronto, entretanto, tu podes abrir o deputado Baião. Eu não o tenho aqui no meu ecrã, mas podes abrir. Não estou a visualizar, deve ser aqui alguma parte técnica minha. Podes abrir, dar a palavra ao Baião quando for possível, eu não estou aqui a visualizar. Já abri a sua apresentação um momento. Posso, Presidente? Pode. Ok. Pronto, eu tinha aqui duas questões que queria colocar ao Sr. Presidente da Câmara para lhe dizer logo que conseguiu nesta última intervenção ouvi-lo bem, infelizmente, e eu digo infelizmente porque gostaria de ouvir, não consegui ouvir nada nas outras intervenções. Se eu por acaso tivesse a oportunidade de ter intervido, ou intervir aí, não ia fazer de propósito, queria ter-lhe dito para dar um toque no computador, talvez ele tivesse ainda a dormir também. Mas pronto. Então começo por aí a colocar as perguntas que tinha aqui, que é o seguinte. Eu costumo fazer bastante referência ao portal do município, gosto de ler lá e estar informado. E esteve no portal do município, em abril, uma informação que relatava uma reunião entre a Simbal e a USB, e que dizia a notícia que iria proceder-se à aquisição por parte dos municípios, penso que seja no âmbito da Simbal, de testes Covid-19 para efetuar em lares de centro de dia, utentes e depois funcionários, no âmbito de uma futura candidatura a fundos comunitários, 2020. Dizia abrir pelas entidades. Eu estou a dizer precisamente aquilo que está lá, que esteve lá no portal do município, penso que ainda lá deve estar nas partes mais anteriores, sabendo que os primeiros testes foram feitos pelo Ministério do Trabalho e Segurança, da Solidariedade e Segurança Social e com o Centro ABC do Algarve. A minha questão era o seguinte: gostaria de saber se os mesmos já foram adquiridos, já foram efetuados, e isto vem no seguimento das palavras do Sr. Presidente, que amanhã pode acontecer a nós, e nós sabemos que o quanto importante é a gente testar, quando as entidades de saúde dizem
para testar, e testar é importante, e se a gente apanhar no princípio, evitamos surtos maiores. Isto era a primeira questão. Posso colocar a outra questão também, não sei se o Presidente tem o áudio disponível, posso continuar, colocar logo a outra questão ou respondo a esta, Sr. Presidente? Pode colocar, entretanto depois ativa o Presidente da Câmara. Eu pensava que o Sr. Presidente estava a ativar o áudio e estaria à espera que me respondesse. Pronto, até eu continuo. Ouvi-lo muito bem. E eu nesta última intervenção também ouvi excelente, porque se eu tivesse a oportunidade você já tinha feito isso nas outras. Sr. Presidente, então posso fazer a segunda questão, neste âmbito? Pode. Pronto, até assim, eu também na última Assembleia questionei o Sr. Presidente também sobre uma notícia que vinha também no site do município, em que a Câmara Municipal se tinha associado à Associação Boinho, Mocejana, e que no apoio às viseiras que foram distribuídas, e o Sr. Presidente, na última Assembleia em que questionei, eu perguntei qual teria sido o apoio, se era material, se era como é que tinha sido esse apoio, e o Sr. Presidente disse-me que tinha sido 1000 euros para a aquisição de material. O Sr. Presidente, eu tanto quanto consegui averiguar, esse dia deve andar perdido no caminho, Sr. Presidente. Tem alguma coisa a dizer sobre isto? Disse. Faz favor, né? O Sr. Presidente pode responder? Deputado Baião, deixe-me responder a questão do Boinho, que tinha-nos feito o pedido de 1000 euros e que depois, induzida em rementi, em relação à doação de 1000 euros, estou-me a fazer ouvir ou não? Estou-me a fazer ouvir ou não? Sim? Sim. Podes continuar. Perfeitamente. Fiz uma dessa doação de 1000 euros sem corresponder à verdade, mas tinham feito esse pedido, nós demos-lo através de géneros e não da verba, o qual me induziu um erro. À parte disso, o dinheiro não anda perdido na Câmara de Aljustrel, lhe garanto. Se há Câmara que não tem dinheiro perdido, é a Câmara de Aljustrel. E eu afirmo aqui, ou penitencio-me aqui, efetivamente não fizemos essa transferência de 1000 euros, tal como eu tinha informado, apesar desse pedido ter sido feito e depois ter-me dado em género e não acabou por não se concretizar essa transferência de verba. Em relação à segunda questão, Sr. Deputado Baião, eu queria lhe informar o seguinte: o que você viu na Simbal é importante que veja e que tenha uma interpretação e aquilo que foi noticiado pela Simbal em conjunto com as autarquias e o Ministério do Trabalho e da Segurança Social foi que iria haver 2, 3 fases de intervenção ou de intervenção com rastreios em todos os lares da CIMO, neste caso do Baixo Alentejo. Isso aconteceu numa primeira fase, foram rastreados todos, ainda que em diferentes dias, o caso do Conselho de Aljustrel de igual forma, e vai acontecer a partir de uma reunião que tivemos ontem novamente, uma segunda fase de rastreios novamente em que as autarquias são de alguma forma também aqui apoiantes nessa intervenção, mas quem financia efetivamente esta segunda fase, tal como a primeira e uma terceira que há de acontecer mais à frente, é precisamente o Ministério da Solidariedade e da Segurança Social. Ontem mesmo, e tenho essa informação aqui perto de mim, dado pelo Sr. Diretor Regional da Segurança Social, vai começar essa segunda vaga, no bom sentido aqui do termo agora, precisamente para a semana que vem. Por isso, todos os lares da região, não no mesmo dia, não na mesma hora, e nem todos do Conselho também no mesmo tempo, mas irão no espaço, não sei, de 15 dias, 3 semanas, um mês, outra vez com o Centro ABC, ser rastreados naquela que é a segunda fase ou a segunda geração de rastreios a ocorrer. E por isso, aquilo que de alguma forma estava noticiado, digo eu, ou estava publicitado por parte da Simbal, é que em conjunto nós temos feito esse trabalho com a Segurança Social e de apoio logístico, sobretudo, iremos fazer novamente, ou irá ser feito novamente essa
segunda fase de rastreios que, segundo a indicação que tenho aqui por o Centro Distrital da Segurança Social de Beja, começará na próxima semana. Então, não sei se há mais inscrições para este... Sr. Presidente. Tá? Sou Baião, tá? Até ficou com o micro aberto. Não piquei, deram uma palavra. Sr. Presidente, então é assim, obrigado pelas respostas, mas continuei com dúvidas. Em relação à primeira, eu limitei-me a falar sobre uma notícia que vinha no portal do município, tal e qual como eu a disse. Eu fiz um copo, tenho esse copo do portal do município, limitei-me a falar só sobre a notícia. Em relação à Boinho, em que o Sr. Presidente eu não conheço, isso é bom que a gente possa reconhecer quando isso acontece. O Sr. Presidente agora está-me a dizer que o apoio, não apoio os 1.000 euros para eles comprarem coisas, mas põe em géneros. Sr. Presidente, por mim, o Presidente da Assembleia pode suspender os trabalhos se o Sr. Presidente quiser fazer algum problema com o seu assessor, porque em géneros também não chegou nada, Sr. Presidente. Tem alguma coisa a dizer sobre isto? Abro o som, o Presidente da Câmara, se faz favor. Abro o som, Gil, o som ao Presidente da Câmara. Já está. Sr. Deputado Baião, tenho quase a certeza que demos material à Boinho neste período de Covid. Não preciso fazer telefonemas nenhuns a assessores. Se o senhor tiver razão, da mesma forma, humildemente, penitencia-me agora, hei de me penitenciar na próxima Assembleia. Nem sequer tenho indicação, tenho quase certeza que fornecemos material para a feitura por parte do Boinho, aquelas foram as viseiras e aquelas foram as viseiras distribuídas. Se tal não aconteceu, virei cá dizer, olha, não demos dinheiro, nem demos material nenhum. Abro o Sr. Baião, ainda quer dizer algum comentário, o Gil podes abrir e entretanto verifiquem se há mais inscrições. Portanto, o Baião parece que tem já o microfone disponível. Quando há uma intervenção, se for possível deixar aberto, se não houver interferência tecnológica. Sr. Presidente, nada me move contra a sua pessoa. É assim. Agora, eu acredito que possa estar mal informado. O apoio dado à Boinho foi um transporte para ir a Lisboa buscar filamento a uma empresa que ofereceu à Boinho e a Boinho ainda ofereceu 8 kg de filamento à Câmara para poder também começar a fazer lá as viseiras. Acredito que o Sr. Presidente não tenha sido bem informado e disso não tenho dúvidas que nada move contra si, assim como espero, por esta situação toda, não mover nada, não podermos estar aqui a mover nada e pôr em causa uma associação que é do nosso Conselho e podermos, com esta conversa toda, estar a prejudicar a associação. Isso é que eu não quero que aconteça. Obrigado. Portanto, eu não sei se o Sr. Presidente da Câmara ainda quer intervir. Claro, então, com estas afirmações. Sr. Deputado Baião, sabe como é que eu me chamo? Nelson Brito. O deputado Baião, quando tece certos comentários comigo, peço-lhe que seja respeitoso. Nunca a minha ação prejudicou nada por ser mais ou menos agradável para mim. Por isso, o senhor, ao retirar esse tipo de comentários comigo, ou senão o senhor vai ter que rever o seu comportamento em termos de Assembleia, pelo menos quando dirige certos apartes que eu não lhe admito. Peço-lhe desculpa, mas isso é uma vertente grosseira de estar na política que eu não pactuo. Era o que faltava, era o senhor agora estar-me a dar esses dados que podem ser verdadeiros e estar a tirar a ilação por aquilo que me está a dizer que a partir de agora vou prejudicar o que quer que seja da Associação Boinho. Isso era o que mais faltava, com todo o apoio que temos dado a essa associação, independentemente deste caso, o senhor até de poder ter razão ou não, era o que faltava, eu não lhe permito isso. Nunca me permito assim nem a ninguém que diga alguma vez que a conduta do Presidente da Câmara a gerir aquilo que é uma coisa de todos nós, seja obviamente indiciador de estar a prejudicar quem quer que seja por me agradar mais ou menos. O senhor retrate-se e peça desculpa por essa afirmação, faz favor. Todo o resto já lhe disse que humildemente, se o senhor tiver razão, eu cá estarei para assumir que afinal o senhor
que está tão bem informado segundo se parece, mas isso não tem problema nenhum, não há drama nenhum quanto a isso. E isso para mim é uma questão muito aceitável. Se o senhor tiver razão, eu retirarei obviamente as afirmações que disse, como já retirei do apoio monetário que acabei de dizer que efetivamente não se realizou, de apoio material que nós tenho quase certeza que demos, o senhor está a dizer que não, com essa toda a certeza que certamente terá falado com os responsáveis, eu cá estarei para admitir se isso aconteceu ou não efetivamente assim. Agora, espero que se retrate e não precisa de estar a referir que nada tem contra a minha pessoa, porque quando se repete isso muitas vezes até parece que tem. Quando se repete muitas vezes que nada temos contra ninguém, e se diz duas vezes ou três como disse, até parece que tem. Eu não quero acreditar nisso. E espero que não volte, muito honestamente, e com toda a simpatia e respeito que tenho por si, não volte a ter nenhuma afirmação dessa que fez há pouco. Eu sei que o senhor não vai reconhecer isso, mas pelo menos eu tenho que dizer isto. Não lhe reconheço assim, nem ninguém possam dizer que eu tenho atitudes agora porque gosto mais ou menos de alguma pessoa e utilizo a Câmara ou os poderes que tenho, dados democraticamente pelo povo, em omissão ou em ação porque gostar ou não gostar de pessoas ou de instituições. Isso nunca se fez comigo. O senhor deputado Baião pediu novamente a palavra, portanto eu espero que este assunto se conclua, porque no meu entendimento, quer dizer, com os problemas todos que a pandemia nos traz, em termos mentais, em termos de tudo, parece-me que esta questão de pormenor daquilo que está aqui a referir, pronto, as pessoas abordam, mas eu penso que há muito mais coisas, muito mais importantes e muito mais relevantes para se abordar, de facto, com esta troca de informações, portanto não vale a pena a gente estar aqui a acrescentar muito. Soares Baião, faz favor, espero que seja a última intervenção sobre o assunto e que seja para encerrar este assunto, como o professor Presidente já disse, se for preciso prestar algum esclarecimento, portanto espero que encerre este tema. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Eu, na minha intervenção, em algum tempo, eu nunca fui ofensivo para o Sr. Presidente da Câmara. Era só o que faltava, é que agora o Sr. Presidente da Câmara condicionasse a minha intervenção como deputado. Se eu alguma vez fui aqui ofensivo enquanto fiz a minha intervenção, quem tem a autoridade para me estar a chamar a atenção ou dizer isso é o Sr. Presidente da Assembleia. Fique isso bem claro. Obrigado. Portanto, está concluído o tema. Há mais inscrições para este tema? Há mais inscrições para este tema? Não havendo, passo ao ponto 7. O ponto 7, apresentação de propostas e sugestões para o Orçamento e Plano de Atividades de 2021, que tem sido neste mandato usual vir este ponto, portanto, nas reuniões ordinárias de setembro. Sei que parece-me que faltou aí um ano, talvez, portanto, no segundo ano, que foi aqui abordado, portanto, deixo inscrições para este ponto, abertas as inscrições, as secretárias, agradeço que abram o som às secretárias, Gil, se faz favor, que estou a ver que está fechado, inscrições para este tema. Para este tema não estou vendo inscrições, é correto? Sim, até agora não há nada. Estou a ver o Manel Nobre que tem ali agora à mão, vejam lá se é referente a este ponto. Nobre. E podem abrir o microfone, entretanto, só por favor. Relativamente a este ponto, como o Sr. Presidente disse, não é bem como o Sr. Presidente disse. Este é o segundo ano, ou melhor, só o ano passado é que o Sr. Presidente pediu estas propostas, enfim, à Assembleia. Este ano é o segundo ano que o faz. Peço desculpa, mas não é correto. Então diga lá, Sr. Presidente. Foi no primeiro ano nós fizemos, portanto a bancada da CDU afirmou que as propostas apresentadas, portanto, ao longo do ano e que este ponto não fazia sentido. Depois no segundo ano
por um motivo que foi explicado na altura, que deve constar em ata, de facto não introduzimos este ponto, em que o Presidente da Assembleia foi criticado que tanto falou neste ponto na anterior e depois no segundo ano acabou por não colocar o ponto. Portanto, agora é uma questão de fazer contas, já não sei, Portanto, uma questão de fazer as contas, mas acho que foi assim o contexto, mas eu acho que isso não é importante, o ponto está aí. É importante para a contextualização do que vou dizer. Claro, até como eu disse então. Pronto. O ano passado, portanto, entregámos um conjunto de propostas, pela primeira vez, e deixámos claro que a CDU entrega propostas e faz propostas independentemente se o Sr. Presidente as pede ou não pede. Portanto, nós fazemos propostas o ano inteiro, o mandato inteiro. Muitas delas, ou se calhar a sua grande maioria, ou são ignoradas ou são rejeitadas. Para não ir mais longe, a quantidade de moções com propostas construtivas para o Conselho que foram rejeitadas aqui nesta Casa pelos eleitos do PS. Mas mesmo assim, vamos, enfim, deixar claro que os eleitos da CDU não se irão coibir de apresentar propostas sempre que assim o entenderem. Vamos destacar aqui algumas que temos feito ao longo dos últimos tempos. Aliás, vou reproduzir aquilo que foram as propostas entregues o ano passado, portanto, por esta altura, faz agora um ano, e que não tiveram consequência no orçamento para 2020. Número 1, avanço efetivo à variante da Vila de Austrel. Sendo certo que é uma obra que há muito vem nos planos previsionais, mas que a mesma, portanto, enfim, continua sem existir, apesar do fogotório que muitas vezes é feito. 2, a ampliação da zona industrial de Austrel, enfim, que é uma constatação, que a Austrel continua, enfim, a adiar, portanto, a ampliação, perdão, a ampliação da zona industrial e que, enfim, nós entendemos que isto era uma obra prioritária. Ponto 3, o início das obras da zona de atividades económicas de Ervidel. É um processo que se arrasta há quase 10 anos e urge iniciar. Esta freguesia possui enormes potencialidades agrícolas e com uma excelente localização estratégica, factos que não permitem, ou não deveriam permitir mais adiamentos nesta obra que é fundamental para a freguesia e para o concelho. Continuar a executar este projeto obriga uma de duas coisas. Ou as empresas não se fixam em Ervidel, ou então a fixação de algumas poderá ser incompatível com o PDM. O que não é novidade. 4. A valorização da rede viária municipal. Impõe-se reabilitar as estradas municipais, enfim, realizar ações de manutenção adequadas às exigências e às necessidades destas vias e retomar investimentos mais significativos nesta área, dando assim sequência a uma ação de melhoria gradual na rede viária. 5. Melhoria da rede de caminhos rurais e vicinais. Esta é uma intervenção que o município deveria ter uma especial atenção e dedicação. Há demasiados anos que não há uma intervenção planeada e sistemática no Concelho, tendo limitado-se a autarquia, portanto, a intervenções pontuais. 6. O combate às alterações climáticas. Reclama-se que a Câmara Municipal aprofunde as medidas com vista ao combate e à mitigação dos efeitos das alterações climáticas de forma transversal aos diversos setores de atividade da autarquia, desenvolvendo também de forma regular campanhas de informação e de sensibilização sobre a necessidade de combater a crise climática que atualmente vivemos. Turismo e cultura. É urgente e necessário tornar os museus e espaços museológicos mais autónomos, quer através do reforço orçamental, quer através do reforço de pessoal,
investindo também na investigação, na educação e na função social destes equipamentos. Depois, reforço da autonomia das juntas de freguesia do concelho. Propõe-se que a Câmara Municipal reforce as transferências a efetuar para as juntas de freguesia do concelho, através dos respectivos protocolos ou acordos, no mínimo para os valores praticados em 2011, contribuindo também por esta via para a eliminação de assimetrias, para uma melhor qualidade de vida das populações, para uma maior proximidade do poder local aos eleitores e para uma mais rápida resolução dos problemas das comunidades e das suas gentes. Refeitórios escolares, que sejam criadas condições necessárias para que as escolas de proximidade, ou seja, escolas básicas e de infância das freguesias rurais, possuam refeitórios escolares dentro do próprio espaço escolar. Centro de Animação Infantil, alargar a oferta de atividades e capacidade do Centro de Animação Infantil Municipal, de forma a enriquecer o tempo livre das crianças. Academia de Artes, dotar Austrel de uma verdadeira Academia das Artes que permita proporcionar formação em música, em dança, em teatro, artes plásticas, artes performativas, etc., a funcionar em colaboração com o Conservatório Regional do Baixo Alentejo, entre outros parceiros, conferindo-lhe uma estreita ligação à SEMIRA, salvaguardando a necessidade de estudos prévios, naturalmente, mas esta poderia ser uma finalidade a dar a vários edifícios que estão a degradar-se de forma avançada um pouco por toda a vila. O Centro Cultural de Messejana. É urgente o avanço das obras de construção do Centro Cultural de Messejana e a sua posterior dinamização por parte da Câmara Municipal. Depois, destacamos também as propostas entregues peço desculpa, recentemente em relação à questão das medidas Covid, que foi um pacote de 13 medidas que depois, enfim, poderei entregar, ou se preferirem, poderei dizê-las, enfim, que a Câmara, ou melhor, direi depois também as medidas relativamente à qualidade do ar, que a Câmara crie uma rede de estações de medição da qualidade do ar em vários pontos da vila, para a definição das áreas críticas, enfim, que a Câmara desenvolva esforços e procedimentos no sentido de garantir a análise qualitativa das poeiras que têm assolado a vila de Austrel, embora aparentemente neste período com menos intensidade, mas o que reforça a necessidade de haver essa análise. Depois também a adoção de campanhas de esclarecimento à população, a elaboração da Carta Ambiental para o município de Austrel, ou a Carta da Qualidade do Ar. Depois a requalificação da rede de abastecimentos de água em baixa, tendo em conta que, enfim, que há perdas significativas na rede de abastecimento em baixa e no seguimento das diversas rupturas de abastecimento em todo o concelho. Os eleitos da CDU há muito que reclamam a incrementação e a execução da requalificação da rede de abastecimentos em baixa no concelho de forma faseada, propondo inclusive o ano passado, e achamos que este ano faz sentido também, que quando a elaboração do orçamento se aloque, portanto, uma verba para esta requalificação que entendemos que deveria rondar 1 milhão de euros. A implementação de acessibilidades em edifícios públicos do concelho de Austrel, de forma a combater as barreiras arquitetónicas existentes em todo o concelho, o apoio ao movimento associativo. Achamos que a necessidade de existir um apoio concertado e criterioso de apoio ao movimento associativo do concelho, por exemplo, no que concerne à requalificação, modernização e melhoramento, à construção de sedes, aos espaços comuns, entre outras intervenções. E agora sim poderei falar das propostas de Covid, relacionadas com o Covid, que entregamos já este ano, em junho, e que, por exemplo, previa a constituição de um fundo de emergência e apoio social
com valor ajustado em sede de revisão orçamental para fazer face a situações de comprovada carência derivada da diminuição de rendimentos provocada pela atual situação. Valores que deveriam ser, enfim, acompanhados no regulamento próprio. A reduzir, portanto, o valor da fatura da água e das águas residuais e resíduos a todos os consumidores domésticos que comprovadamente vejam diminuídos os rendimentos dos agregados familiares neste tempo de pandemia. Isentar o valor da fatura ou financiar da água e dos resíduos às empresas de pequeno comércio que eventualmente estejam encerrados devido à situação pandémica. Criar uma linha de apoio às EPSS para fazer face à situação de emergência e aos correspondentes custos acrescidos através da elaboração de protocolos de financiamento no valor global e consecutâneo com a conjuntura vigente. O reforço à Associação de Bombeiros para fazer face às situações de emergência que vêm a assumir com os custos da sua atividade. O fornecimento de equipamentos às IPSS, à Associação de Bombeiros, etc. A antecipação de subsídios regulares às associações culturais, recreativas e aos clubes desportivos. A liquidação imediata da dívida a fornecedores que comprovadamente que foram forçados a diminuir ou cessar a sua atividade, especialmente os que desenvolvem a sua atividade no nosso Conselho. Uma maior articulação entre a Câmara e as juntas de freguesia, tendo em conta a proximidade e o conhecimento no terreno, enfim, no combate à pandemia e na informação às populações, nomeadamente investindo na necessária coordenação entre a Proteção Civil e as juntas de freguesia. E ainda há ações de higienização regular e programada dos espaços públicos na sede do Conselho e nas freguesias, em articulação com as respectivas juntas, com divulgação à população de roteiro, horários a aplicar e de forma a assegurar a limpeza e desinfecção dos locais, de recolha de lixo, ecopontos, papeleiras, abrigo de passageiros, terminal rodoviário, espaços públicos, zonas de lazer, etc. Portanto, estas foram algumas das propostas que nós entregamos na Assembleia de setembro do ano passado e na Assembleia de junho deste ano, para além de todas as outras medidas que fomos propondo, Assembleia a Assembleia, reunião a reunião, e que as mesmas constam das atas e poderão ser consultadas por todos. Portanto, sublinhamos novamente, portanto, que essas propostas deverão ser consideradas na elaboração do orçamento para 2021. Pronto, com essas extensas propostas que têm sido de facto feitas, como o Manuel Álvaro diz, eu não sei se há mais inscrições, neste caso, na bancada do PS, se existe alguma inscrição, portanto vamos ver, estamos aqui só a apresentar propostas, não vamos discutir eventualmente este ponto. Não existindo mais inscrições, parece-me que não há mais inscrições, portanto eu vou propor, se não houver mais inscrições, a seguir temos o relatório da atividade da Câmara. Parece-me que se for entendido pelo Executivo, eventualmente, porque o relatório da atividade da Câmara é extenso e é as atividades da Câmara, se quiserem depois eventualmente comentar algum destes pontos que aqui foi referido, e para agilizar aqui também a Assembleia e também pedir autorização, que é 00:10 para passar a Assembleia para o dia 30, parece-me a mim, portanto, se concordarem, passava a palavra automaticamente para o ponto 9 o Presidente da Câmara, ou o Executivo, ou aliás para o ponto 8 a precisão da atividade da Câmara, e dava este ponto 7º como encerrado, se houver a vossa concordância neste capítulo, tanto da parte das bancadas como da parte do próprio Executivo. Deixo então à vossa consideração. E se assim for, agradeço que o Sr. Presidente da Câmara faça a intervenção no âmbito do ponto 8. Mané, 8. desculpa lá, o 8 e o 9, não? Pode-se juntar os dois como fazemos sempre. Ok, não vejo inconveniente, se assim o entenderem. Faça então o Executivo. Gil. Bem, espero estar a fazer-me ouvir novamente aquilo que queria vos dizer. Vou começar normalmente por onde nunca falo da questão do plano de atividades.
Aquilo que é hoje notório, de alguma forma, em termos do abrandamento financeiro em toda a atividade, o município de Aljustrel não é nenhum caso diferente daquilo que estamos a viver à escala planetária. E para vocês verem, temos neste trimestre, comparado com o ano passado, o período homólogo, perdas de 40% de receitas, e isso, de alguma forma, é significativo, não podendo ser, de alguma forma, explicativo e nem nos faz baixar os braços, pelo contrário, perante a situação, mas era importante que todos estivéssemos em consciência do período que vivemos e não desaparafusarmos, digo eu aqui este termo, em visões que não são neste momento realistas. E por isto não queria estar aqui a puxar à colação outros pontos, não se pode no empréstimo estar a dizer que não se deveria fazer empréstimo porque estamos a perder a capacidade de endividamento e depois quando se toca a reivindicar é cortar todas as receitas e fazer tudo o que está por fazer. Quer dizer, esta visão da vida é muito bonita, eu próprio serei levado a dizer que gostaria dela, mas depois há um mundo real que não nos torna possível essa visão, sentar aqui, entroncar agora os vários pontos que tenho ouvido aqui e que, conforme diz o povo, conforme é o toque, assim é a dança, mas isto depois não bate certo no fim da noite porque as coisas não podem ser descruzadas ou cruzadas conforme dá jeito. Em relação àquilo que é a atividade da Câmara e fora esta parte da rotação que estamos a viver em termos de receitas, o município de Aljustrel está, de alguma forma, e queria-vos deixar este ponto de situação aqui a 9, 10 áreas, ou 9, 10 execuções e questões que estamos neste momento em trato e que eu acho que era importante dar-vos essa nota. A primeira questão, a extensão do Centro de Saúde de Rio de Minhos. Na última reunião, possivelmente aquilo que foi o ponto de situação é que tínhamos e temos a questão da extensão de saúde de Rio de Minhos aprovada em termos comunitários via USBA. O município de Aljustrel que fez todo o projeto, que fez todo o tratamento de candidatura e depois, porque o município não poderia fazer essa candidatura, colocou literalmente nas mãos da USBA, obviamente em acordo firmado e premeditado, e essa candidatura foi feita. Atualmente, tudo o que é o projeto em termos de especialidade está concretizado precisamente com o patrocínio da Câmara. Temos o apoio técnico dado do ponto de vista de fazer caderno de encargos, preparar todo o concurso de obra e estamos em crer que, dependentes de uma entidade terceira, neste caso da USBA, porque ela é que irá ser, para todos os efeitos, a dona da obra, e estamos em crer que neste último trimestre do ano a extensão de saúde de Rio de Minhos será lançado o seu concurso público e aguardaremos então que até ao fim deste ano, princípio do ano, tenhamos as condições de contratação, até porque com as novas regras em termos do valor para o Tribunal de Contas, esta obra que orça em cerca de 300, 400 mil euros sensivelmente, estará já fora, não estaria, mas está neste momento fora daquilo que é o espectro do valor mínimo para ser apreciado em Tribunal de Contas, o que dará aqui algum ganho de tempo em termos do seu compromisso, em termos de consignação da própria obra e depois da realização, caso não fique certa, que é uma das características que temos ultimamente naquilo que é obras, nomeadamente de edifícios, obras públicas que contemplam edifícios. Por isso a extensão de Rio de Minhos, o ponto de situação é este, aquilo que é a previsão que temos é que até ao fim do ano será uma realidade. Quero-vos dizer, sem ter que estar com este exercício de fazer aqui retroatividade no tempo, mas tal como outro assunto que quero falar a seguir, é verdade que podem muitos vir dizer que já era reivindicado, que já era pedido, mas há coisas que têm que ser feitas. Uma coisa é nós termos aqui na nossa cabeça o que queremos e outra coisa é termos maturidade nos projetos e termos, obviamente, avanços reais. Por isso, aquilo que eu sonho há 15 ou 20 anos atrás, se não tiver aspectos realizativos, não passa de um sonho e isso não é, obviamente, capacidade de realização nem de execução
daquilo que são obras necessárias e que, de alguma forma, vêm transmitir diretamente qualidade de vida. Isto para vos dizer diretamente que a única peça que tinha de projeto que tivemos que completamente ignorar e partir para uma nova realidade, distava do ano 90 e estava completamente omissa, completamente desatualizada daquilo que eram as necessidades e daquilo que era um processo que queriam, mas que tinha apenas um documento, um esquício dos anos 90, feito na altura por um arquiteto, entretanto, malogradamente falecido. Por outro lado, queria-vos dizer que aquela que é uma obra que nós estamos fortemente investidos para que se venha a concretizar o maior passos e etapas possíveis até o fim deste mandato, que é precisamente a circular à Vila da Alstrel, tem uma nova etapa galgada, que é precisamente aquilo que foi hoje precisamente anunciado em Lisboa, na Fundação Champalimau, o plano apresentado, o plano de resiliência, e aquilo que de alguma forma nos satisfaz é que esse plano, que tem uma execução prevista entre 2021 e 2026, contempla precisamente a nossa variante. É um ganho, porque estamos a falar não de um plano de previsão de obra, mas um plano que tem já a previsão da execução dessas obras, e esse é um dado adquirido porque estamos a falar de um valor extraordinário aos quadros comunitários 2020 ou 2030 que está a ser planificado. Estamos a falar de uma gaveta financeira própria que tem uma execução tabelada entre 2021 e 2026 e que contempla, entre outras intervenções que possam vir a ser feitas na região e no país, contempla precisamente lá, numa das suas quadrículas de Excel, a variante ao Conselho da Alstrel. Por isso é um dado ganho, não é fuctório como muitos apelidam, porque o que diria eu, ou que dirá os eleitos do PS, ao fim de 10 anos ter pegado neste processo apenas com um sublinhado de uma intenção de revisão de PDM e que permaneceu, e assim permaneceu porque concordámos com essa visão, o que diríamos nós do fuctório que foi feito durante 30 anos em relação a esta badalada necessidade da variante à Vila da Alstrel, e que nada tinha sem ser um risco numa intenção de revisão de PDM. Isto é que me parece que são atitudes de fuctório. Nós não apelidamos assim, não vemos a política assim, mas acho que pelo menos respeitem quem nestes últimos anos deu avanços significativos, está a tornar muito real a execução da variante, e eu acho que se estivesse no lugar de outras pessoas restava-me ou omitir-me em relação a este tema, ou se calhar era mais sensato parabenizar aquilo que são os avanços que estão feitos e que hoje conheceram novamente essa boa nova, que é precisamente o compromisso de execução num documento financeiro que terá a execução, como vos disse, balizada entre 2021 e 2026. Para além disso, esta questão continua a ter passos concretos por parte do município de Alstrel, que é precisamente o facto de nós termos neste momento já pedido à APA a dispensa da AIA, da avaliação de impacto ambiental, porque a revisão do PDM concretizada em 2017 tem precisamente a apreciação por parte de uma série de entidades como a RAN, a REN, a própria APA, uma série de entidades regionais como a CCDR, que de alguma forma se pronunciaram também sobre esse traçado que já estava englobado nessa revisão do PDM. À parte disso, o projeto está neste momento já na área das especialidades. O projeto em termos generalistas foi aprovado, como já vos disse, em última reunião por parte das Estradas de Portugal, e encontra-se neste momento aquilo que também para nós é importante, e mesmo que venha a ser colocado tem mesmo que ser colocado neste envelope financeiro, que é o facto de nós contratarmos já a empresa EDIA, na qualidade prestadora de serviços, para fazer o processo todo de expropriação, para que venha a prosseguir o traçado junto de terrenos particulares e que tenha, em nome daquilo que é o interesse público, prescindir, ainda que devidamente compensados, e como uma empresa que está, de alguma forma, habituada a este tipo de processos, a EDIA, como referi, para executar precisamente esta
a necessidade que é a expropriação de alguns terrenos privados para dar execução a esta intervenção. Por outro lado, queria-vos dizer que mesmo ontem, também de acordo até com a visão também deste plano de recuperação e de resiliência hoje apresentado, em que um dos temas é precisamente a questão da habitação social, no mesmo seguimento, nós iremos executar neste ano ainda, precisamente, um plano estratégico de habitação que contempla desde as áreas de habitação social, de habitação de jovens casais, de habitação dos séniores, no sentido de regressar às suas terras natais, que é um fenómeno que está a acontecer há alguns anos e que agora tem maior ênfase precisamente com os tempos que vivemos Covid, e toda uma série de necessidades que sentimos desde a recuperação do parque habitacional existente, desde a recuperação de blocos sociais que a Câmara já tem neste momento, ainda com o antigo INH, agora estou a falar, iremos fazê-lo com o IFRU, precisamente este plano estratégico municipal para conduzir o município a uma visão estratégica em termos daquilo que é o parque habitacional dos privados, da Câmara, mas também de novos loteamentos para que possamos fazer também ou promover precisamente a autoconstrução a preços controlados e a preços que sejam acessíveis, nomeadamente a quem tem dificuldades no início da vida, para além das dificuldades que também elas estão parametrizadas, como disse, em termos sociais, aquelas que possam também corresponder a quem tem que ter dignidade. Isto é um plano que corresponde precisamente até o ano 2026, naquilo que é a celebração que o Governo já assumiu dos 50 anos de 25 de Abril, em que venha a devolver, sobretudo a visão é a partir dos beneficiários e não de outra visão qualquer, daqueles que são os beneficiários terem de uma vez por todas, de norte a sul, e esperemos que a Austral esteja englobado nessa visão com este plano estratégico para conseguirmos ter um instrumento importante para depois privados, município e outro tipo de entidades, nomeadamente cooperativas de habitação, possam fazer aquilo que é um desenho que está neste momento como uma das visões estratégicas do país apresentada precisamente neste plano a Bruxelas também, que é conferir dignidade de habitação a muitas e muitas pessoas que ainda hoje não têm, não só naquilo que é o litoral e na parte urbana, mas também em territórios com as características da Austral, ou do Conselho da Austral, e que nós tão bem patenteamos no dia a dia e que também temos diagnosticado do ponto de vista de necessidades. Por outro lado, queria-vos dizer que aquela que foi uma intervenção que já aqui falámos algumas vezes foi finalmente aprovada em Tribunal de Contas, neste período de 4, 5 meses que de alguma forma nos trouxe aqui grandes dificuldades do ponto de vista de celeridade e de resposta àquilo que eram as atualizações que nos pediam, no sentido de quando apresentámos a proposta para ser definido em Tribunal de Contas esta operação com apoio de fundos comunitários, os trilhos da mina ao campo, foi há 15 dias sensivelmente aprovado. Estamos, ou queremos estar em condições de esta obra ainda no prazo deste mês de outubro ter a consignação feita com a entrega também do Plano de Segurança e Higiene e para que possamos começar ainda nos últimos 2 meses deste ano precisamente esta intervenção que virá constituir também uma lógica de regeneração um pouco por muitas localidades do Concelho de Austral. Por outro lado, também queria vos deixar essa nota que a questão do loteamento do Torito, que irá, neste momento já submetido à Almina, a entidade que irá doar este espaço, está submetido, o projeto está realizado, pensamos que é uma intervenção importante, tendo em conta a procura de jovens casais que sentimos neste momento, e por isso era importante que fosse feito esse licenciamento, que é a fase em que estamos, para depois podermos passar à execução deste loteamento e durante e no período de execução fazer também aquilo que é a asta pública para que possamos começar a corresponder àquilo que é os anseios de muitos jovens casais que de alguma forma ambicionam a compra ou a aquisição de terreno para a sua própria, para a construção do seu próprio lar. Queria deixar-vos também uma nota que ocorreu na semana passada, uma visita da empresa Águas do Alentejo,
no Concelho de Alstrel, não só no sistema de água, mas também no sistema de saneamento, fomos, de alguma forma, também recebidos naquela que é a ETA do Roxo e toda a reestruturação que está a fazer. Pensamos que é um avanço significativo em termos da qualidade da água e também com uma série de tecnologias avançadas, nomeadamente na área da própria uso do carvão em termos de conferir qualidade e dar algumas neutralidades no sentido positivo, aquilo que são conteúdos que de alguma forma não foram, num passado recente, os melhores em termos de dados ou de análises químicas, mas que aquilo que é hoje uma reestruturação profunda, uma obra de grande envergadura e que tem associado precisamente um grau tecnológico muito forte, não só na lógica da automação em termos dos sistemas e de conferir precisamente uma vigília constante àquilo que é a gestão da água em alta no Concelho de Alstrel, e que irá, numa lógica solidária, também abastecer o Concelho de Santiago a partir da freguesia de Alvalade, mas também de Ermidas, de Fornalhas e também de Grândola, nomeadamente a partir da antiga aldeia mineira do Lousalo, e que nos parece também importante, não no sentido de quantidade de água, mas de conferir com uma mistura aquilo que é um processo de desalinização da água que existe naquela zona do Alentejo, e que vem com essa mistura conferir aqui um grau de qualidade de água também para essas freguesias do Concelho de Santiago. Para o caso da Alstrel, acho que é um momento em sentido inverso em termos solidários, porque, como sabem, historicamente a Alstrel durante muito tempo teve o seu abastecimento público precisamente a partir de Alvalade do Sado, e por isso é um sentido inverso, mas que não retira um princípio que está subjacente também a este sistema de águas intermunicipal, que é a solidariedade entre o território, e neste caso entre o Concelho de Alstrel e o Concelho de Santiago do Cacém. Aquilo que foram os sistemas de saneamento, que nos deixámos também, de alguma forma, uma nota de preocupação, alguns sistemas que não estão a funcionar bem em termos de hectares, e que ficou esse compromisso e a apresentação de um calendário de obras que irá versar no próximo quinquénio de intervenções das águas do Alentejo, e que de alguma forma dão essa garantia de intervenção, cumprindo esse calendário de obras, para que nos próximos 5 anos a Alstrel ganhe naquilo que é êxito das hectares que estão sobre a gestão da parceria que temos com o Grupo Águas de Portugal, precisamente para que passemos aqui para um outro patamar, não só em termos de manutenção, mas também em termos de algumas intervenções que são necessárias nesse sentido, para que as hectares, em alguns dos povoados ou das freguesias deste concelho, tenham um melhor desempenho e uma melhor eficiência em termos de funcionamento. Por isso, isto são questões que nós temos que perceber, e queria-vos deixar este alerta para que não possamos caminhar num desconhecimento, que é aquilo que são hoje, neste tema, as indicações é que, em termos, por exemplo, da taxa de saneamento, irá haver aqui um agravamento da taxa de saneamento, e por isso o município de Alstrel, que já suporta tanto com o erário público, porque entre aquilo que pagamos de água e de saneamento e aquilo que recebemos da população, mesmo que possam meter na equação algumas dívidas que existam por parte de algumas pessoas, não é nem de perto nem de longe aquilo que é hoje o equilíbrio, quer SAR, que é a polícia dos municípios em relação à fatura que cobra e aquilo que paga em água ou sistemas, nem de perto nem de longe estamos num equilíbrio de cumprimento na lógica do utilizador-pagador. Por isso, o esforço que o município de Alstrel faz, em que colocamos erário público que poderia estar disponível para outro tipo de intervenções, para que de alguma forma consigamos ter taxas baixíssimas, altamente baixas a nível do país. Convido, aliás, nomeadamente a oposição que normalmente tenta fazer estes exercícios, convido-vos a fazerem uma comparação entre aquilo que o município de Alstrel cobra entre a taxa de saneamento e de água e qualquer concelho do país, não só dentro do Baixo Alentejo, que se é já a região se calhar mais baixa nesta cobrança no cômputo geral, mesmo tendo uma Beja, uma Odmira, que tem aqui um equilíbrio financeiro entre o que cobra e o que paga. Convido-vos a fazer concelho a concelho aquilo que é o que nós pagamos em água enquanto munícipes e aquilo que paga qualquer um. Talvez Barrancos, na equação nacional,
esteja abaixo de nós, talvez Barrancos, e mesmo assim já terei essas dúvidas, já que sinto que há aqui, de alguma forma, alguma investigação legítima e democrática, convido-vos a fazer essa investigação também para chegarmos aqui à conclusão do que é que o meu município, pensando cada um de nós, o que é que o meu município cobra de água em relação aos 300 e muitos municípios do resto do país, para água e saneamento, para percebermos qual é o caminho que temos feito e se é essa ou não uma vertente social também de poder gerir e de poder ir ao encontro das necessidades das pessoas e das nossas populações no concelho de Austrel. Por outro lado, queria deixar também aqui uma última nota que tive durante esta reunião, que é uma pequena nota, e já comuniquei isto ao Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas, é que tinha-me sido comunicado há 2 semanas a necessidade de uma 4ª sala de pré-escolar, tendo em conta a inscrição de 79 alunos, salvo erro, foi-me comunicado há pouco durante esta reunião, precisamente que já está feito esse despacho no sentido da DGEST, porque o agrupamento terá pedido à DGEST, a DGEST por sua vez à Secretaria de Estado ou à tutela correspondente, terá descido à DGEST e será obviamente colocado conhecimento possivelmente no dia da manhã, essa possibilidade de abertura de 4ª sala para o pré-escolar, neste caso do centro escolar em Austrel. Por isso o que vos quero dizer é que há um trabalho com muita firmeza, com muita presença, com muita proximidade e sobretudo aquilo que são as nossas necessidades, nós estamos fortemente empenhados para que consigamos fazer isso. Queria-vos dar até 2 temas que me deixaram até aqui alguma insatisfação, porque são 2 obras muito necessárias para o concelho de Austrel e que penso que os próximos tempos também nos poderão dar aqui boas novidades. Desde logo também porque aquele plano que foi apresentado hoje da recuperação e da resiliência tem uma verba muito forte nestas 2 áreas e que uma das exigências é que os projetos a apresentar tenham maturidade. E nós temos neste momento. Uma delas é a unidade de cuidados continuados, em que há uma previsão de um reforço de 8.000 camas de unidades de cuidados continuados e uma parte significativa será para a demência, pois muito bem, é mesmo o município de Austrel em conjunto com a Santa Casa da Misericórdia de Austrel, pela 2ª, 3ª vez consecutiva que viu gorada essa hipótese em candidaturas com um parecer técnico dado por uma unidade independente que aprecia tecnicamente este tipo de valências e estamos em crer que com esta nova visão e este reforço do país de 8.000 camas em unidades de cuidados continuados e com a maturidade que temos neste projeto, em conjunto, repito, com a Santa Casa, aliás a Santa Casa irá ser a promotora deste projeto com o apoio do município ou da Câmara Municipal de Austrel, penso que é um tema que temos que investir fortemente nos próximos tempos para sairmos vencedores. Sairá vencedor, sobretudo, não a Santa Casa, não o município de Austrel, mas aquilo que é as necessidades da população, que ainda por cima, numa área que eu acho que é de grande sensibilidade e de grande necessidade para o país, e neste caso concreto, para o concelho de Austrel, sendo certo que esta é uma unidade que deverá servir a região, pelo menos em termos daquilo que é as suas valências e aquilo que é o seu objeto principal. Por outro lado, aquela que é uma velha reivindicação e que nós temos neste momento o projeto executado, pronto para fazer candidatura, que é precisamente aquela que é a associação ao IPSS de Rio de Minhos, a Cocaria, termos finalmente até o fim do ano condições para poder lançar novamente candidatura, para poderem ter também a sua RPI, né, a sua estrutura residencial para pessoas idosas, regime lar, como nós dizemos mais popularmente, precisamente no edificado que já foi feita a aquisição, num projeto que está feito totalmente e preparado para ser lançado em candidatura e também para o concurso público para poder executar, e por isso são 2 obras que, para além daquelas que falei logo inicialmente, Extensão de Saúde de Rio de Minhos e a própria variante, são 2 obras na área social que eu acho que era muito importante que nós conseguíssemos dentro deste ano ainda ter aqui de alguma forma passos concretizados para que possamos ter aqui uma visão de realização e de execução destas 2 intervenções bem importantes, não só na lógica do espaço onde se situa, em Austrel e Rio de Minhos, mas muito importantes naquilo que é a visão analógica do concelho, não só para dentro de nós, mas também para poder servir aqui a região, no sentido de que cada vez mais temos que ter respostas para nós, mas também pensando que há uma sub-região que pode ser servida a partir daquilo que são as respostas que temos no concelho. E
E para já tenho dito, e peço desculpa se me alonguei aqui um bocadito. Então, o ponto relatório de atividade e outros interesses, outros assuntos de interesse, inscrições. As secretárias, o Manel Nobre, pelo menos dá uma inscrição, o Renato, também estou a ver aqui uma inscrição. Portanto, agradeço que se abra o Soares Baião, a Cristina Lopes. Portanto, parece-me que a ordem é Manel Nobre, Renato, depois o Baião, a Cristina. A Cristina, entretanto, retirou, mas nós estamos, já abrimos o microfone, não tem problema, já está registado. Abre o micro, passa a palavra ao Manel, outro deputado Manel Lopes, se faz favor. Nós estamos os 4, sim, faz favor. Portanto, vou começar por a pegar na extensa, mas pormenorizada intervenção do Sr. Presidente, dizendo só uma coisa. Portanto, o Sr. Presidente da Assembleia lança o repto e propõe que se façam propostas, enfim, que se façam sugestões para o orçamento de 2021. Os eleitos da CDU apresentam um conjunto de propostas, os eleitos do PS não apresentam proposta nenhuma. E depois vem o Sr. Presidente da Câmara comentar, em jeito de desdenho, portanto, criticar, de certa forma, as propostas que a CDU apresentou. Provavelmente não gostará de algumas, enfim, mas isso é legítimo. Tal como é legítimo, no nosso entender, achar que estas, entre outras, serão propostas mais urgentes para o município, como, por exemplo, a questão da renovação da rede de água ou a questão da análise do ar, a questão enfim, entre outras várias matérias que apresentámos aí, que não foram poucas. Dizendo mesmo que nós, quando se trata do empréstimo, dizemos uma coisa e depois, enfim, o empréstimo, para bem que se saiba, portanto, acabámos de tratar de um empréstimo que a Câmara vai pagar por mais 20 anos. Pronto, e nós entendemos que os empréstimos, nós não nos opomos aos empréstimos, tal como não nos opusemos a este. Mas o que deixamos bem claro é que empréstimo atrás de empréstimo vai-se esgotando a capacidade de endividamento da Câmara e que no momento que seja necessário uma intervenção, enfim, mais urgente, enfim, mais necessária do que outras que entretanto fomos assistindo, poderá, enfim, de futuro e até outros executivos que venham, enfim, a surgir, ficarem, enfim, condicionados na sua capacidade pelas opções que agora tomamos. Mas esse é o processo, sempre foi assim e sempre há de ser. Agora, reconhecemos isso. Agora, criticar quem apresenta propostas por uma força política que não apresentou nenhuma é que achamos que é um bocado, enfim. Dizer ainda também que o Sr. Presidente nos convidou a fazer uma investigação ao preço da água. Ela existe, nós conhecemos-la, mas desafiamos também o Sr. Presidente a fazer uma investigação aos municípios, tendo em conta a qualidade da água que é fornecida aos seus municípios. Com certeza que também já fez, não vale a pena fazer, e os dados são conhecidos, é que de entre o Baixo Alentejo, melhor, de entre o Algarve, o Distrito de Beja, o Distrito de Évora, o Distrito de Porto Alegre, a Lesíria, o Distrito de Setúbal, a zona de Lisboa, a cintura industrial de Lisboa, portanto, Aljustrel está entre os municípios que pior qualidade na água fornecem aos seus municípios. Eu sei que poderá ir dizer que isso tem a ver com uma questão ou outra, não sei o quê. O que é certo é que, por exemplo, o Aljustrel tem perdas que se aproximam dos 50%.
provavelmente isso será um indicador para estes números, ou para chegar a estes números da qualidade da água, entre outras questões. Mas passando, portanto, à questão que eu queria colocar. Portanto, nós, faz precisamente agora 2 anos que apresentámos uma série de propostas. Na altura foi em formato de deliberação, propostas que foram entregues numa Assembleia Extraordinária que decorreu nos Bombeiros Municipais. Aliás, o tema da Assembleia era dedicado às questões da qualidade do ar, onde foram, enfim, assumidas ali várias medidas, nomeadamente questões que tinham a ver com o acompanhamento da qualidade do ar, enfim, e que incluía o acompanhamento regular da qualidade do ar para a tranquilidade da população, naturalmente. Também foi tido em linha de conta que se deveria garantir a análise qualitativa das poeiras. Também se viu a necessidade de se realizar uma carta da qualidade do ar, ou ainda também a carta ambiental do município de Aljustrel, que são coisas diferentes. Entretanto, foi, enfim, uma luta que a CDU desde cedo agarrou e que esta Assembleia também se juntou, naturalmente, e o PS, e que não fosse esta ousadia e não teria havido qualquer, enfim, alteração da situação por parte, enfim, da empresa poluidora. O que é certo é que 2 anos depois, afinal, conseguimos ver que houve consequências desta nossa ação e que temos que valorizar. Ou melhor, não fosse, portanto, a população movimentar-se e exigir medidas concretas, e talvez, não sei, enfim, estaríamos na mesma situação, ou talvez pior ainda. Felizmente aliás, como diz um camarada meu, Jerónimo de Sousa, quem luta nem sempre ganha, mas quem não luta perde sempre. E a população de Aljustrel, neste caso concreto, podemos dizer que ganhou uma batalha, não ganhou a guerra. Portanto, é necessário continuar a insistir nesta matéria. E da parte da autarquia, com certeza que deu passos, que há que valorizar, mas ainda falta dar alguns, e aliás, ainda falta cumprir muitas daquelas reivindicações que assumimos naquela Assembleia, que refiro, já passou há 2 anos, é tempo mais que suficiente para fazermos o ponto da situação e continuar a olhar para a frente no sentido de continuar a insistir para que tenhamos melhores condições de vida, neste caso ambientais e de saúde pública, na Vila de Aljustrel. Passo ao Renato. Não sei se já me estão a ouvir. Sim, podes intervir. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela concessão da palavra. Enfim, o sentido da minha intervenção agora, a propósito deste tema de outros assuntos de interesse geral. Peço desculpa por fazer ouvir ou não. Eu peço desculpa, não quero condicionar, mas eu gostaria de responder caso a caso, porque isto é um rol de coisas e depois quero retirar a voz, o deputado que queria falar, terá depois o seu espaço e responderei. Já aqui o deputado Manuel Nobre, se me fosse... Então, vamos lá aqui fazer um enquadramento. Pronto, as intervenções têm sido extensas. Pronto, peço desculpa ao Renato, o Sr. Presidente quer, o que eu estou a perceber é que quer portanto, responder à intervenção do Manuel Nobre, portanto, passa a palavra então. Bem, eu queria só esclarecer uma coisa, posso-me ter feito mal a entender. Eu não critiquei proposta nenhuma que tinha sido feita. Apenas comentei aquilo que foi, e muito menos desdenho por aquilo que foi
foi apresentado. Apenas o que falei foi que o focutório que foi referido também tem direito a essa apreciação política. Agora, não critiquei nenhuma, rigorosamente nenhuma das propostas que foram feitas. Eu acho que é importante que façamos aqui exercícios sérios de apreciação política e não estar aqui com estas coisas. Não critiquei nenhuma proposta, apenas falei numa expressão de focutório e isso fiz comparação com aquilo que foi os 30 anos de mandato da CDU à frente dos destinos do município de Alstrel. Daí não permite que se tire ilação nenhuma para a expressão que foi dita, que eu critiquei ou desdenhei sobre as propostas apresentadas anteriormente. A questão do empréstimo a 20 anos, ao Manuel Nobre, eu durante estes 10 anos tenho pago empréstimos também que ficaram cá por 20 anos. Isto é regras. E há outra coisa que eu quero só dizer, é que aquilo que foi dito aqui, que com este empréstimo deixamos condicionados os futuros executivos da Câmara de Alstrela, a gente, quando entramos aqui, tínhamos 11,7 milhões de euros de dívida, e vamos deixar-se com estes empréstimos e com toda a nossa evolução, e no pior tempo dos últimos 30 anos de vida pública, em termos de gestão pública, com duas crises que não há memória daqueles que estão vivos, nomeadamente a questão da Troika e depois esta questão do Covid que estamos a viver, é verdade que falta um ano e ainda tenho que prestar contas até o fim do mandato, mas há uma coisa que quase tenho a certeza que garantirei, é que vou deixar menos dívida que aquela que entrei, e por isso, se deixo menos dívida e ainda tenho que levar com uma apreciação de que vamos ficar mais condicionados nos próximos executivos com este tipo de empréstimos, ou a questão de 20 anos, então quantos empréstimos é que nós estamos a pagar de 20 anos feito por os anteriores presidentes de Câmara? Parece que há aqui alguma, e o que nós estamos a fazer em termos de empréstimos é aquilo que foi sempre feito historicamente e correto no município de Alstrel. Nós estamos a fazer empréstimos para obras, para aquilo que é as despesas de capital. A gente não faz empréstimos para ir pagar, obviamente, ordenados ou outro tipo de despesas correntes. Por isso, se há apreciações que eu gosto de fazer do ponto de vista político, é este tipo de questões com seriedade, não é, obviamente, com esta questão. A questão da qualidade da água, que foi aqui referida também, atenção, que já foi por várias vezes explicado, podem querer utilizar os mapas que quiserem, e daqui a um ano ou dois, o próximo executivo vai poder beneficiar do que aquilo que nós fizemos e que brevemente vai estar em capacidade de dar muito melhores resultados. Já disse por várias vezes que aquilo que desequilibra os resultados do município de Alstrel é um sistema de água que temos no cargueiro com 30 ou 40 pessoas que merecem tanta consideração ou mais que os outros consumidores no restante parte do concelho, mas desequilibra o resultado. E por isso temos 1% ou 2% da população de Alstrel que beneficia de má qualidade de água, é um facto que não deve ser discriminada, é o de facto, e por isso mesmo estamos, esperemos nós, no próximo mês de outubro, em condições de fechar o sistema de abastecimento público de água em todas as populações. Faltava a Aldeia dos Elvas, foi concretizada há 4 ou 5 anos, e falta o Cargueiro. Se retirarmos esse dado do Cargueiro, vais ver que a leitura que fazes, que aqui de alguma forma referiste, não estamos nem de perto nem de longe naquilo que é o resultado que referiste, estamos abaixo ou de muito abaixo em termos de qualidade de água comparado com todas as regiões que acabaste de dizer. Tiras 2% da população, que refiro, merecem mesmo ou mais dignidade enquanto consumidores, e vais ver que os resultados são completamente alterados em relação àquilo que é o resultado final. É verdade que existe o Cargueiro é nosso, com muito carinho, aquelas pessoas que lá estão são efetivamente cidadãos iguais, precisamente a qualquer outro do Concelho de Alstrel. E por isso mesmo se fez aquele investimento para 30, 40 pessoas, um investimento na ordem dos 600 mil euros, que de alguma forma traduz bem aquilo que é, obviamente, o sentimento de justiça social que o município de Alstrel tem em relação a estas questões. Porque, como deves calcular, brincando sem o assunto merecer tal visão, mas que alguém já me disse mais valia a pena comprar em 20 ou 30 anos garrafões de água do Luce, que não chegaria a esses 600 mil euros. É claro que isto tem um alcance maior com o abastecimento, quer dar viabilidade precisamente a uma parte do território que é muito importante, que é precisamente uma pequena povoação que parece que está fatalmente destinada a deixar de existir e que nós temos que contrariar, e este investimento também significa isso, por isso não estou nem de perto nem de longe a colocar em causa aquilo que está a ser feito, por o contrário, do valorização, e já o disse várias vezes,
se calhar é das obras que mais me orgulha durante a minha passagem, é que mais me orgulha durante a minha passagem, porque é preciso dar a condição básica às pessoas que é o abastecimento de água. A questão das perdas das águas a 40%, 50%, estamos no pelotão. Não vamos nem na cauda, nem nada. Os sistemas de água que estão concentrados nas águas do Alentejo têm perdas entre os 30% e os 50%. E a gente não está nos 50% nem nos 30%, estamos nos 40%, estamos no meio da cauda. Esta é uma realidade que temos. Agora, Manel Nobre, mais uma vez fazes-me dizer uma coisa que é assim. Diz lá aí, junto do teu partido, que os próximos tempos vamos ter que ter aqui uma visão, seja ela qual for, eu não discuto o modelo, mas nós fazemos aqui novamente uma agregação entre os municípios, para podermos obviamente combater esta chaga, que é de Alstrel, que é de Serpa, que é de Castro Verde, mas que é também da Vidigueira, que é de Beja, inclusive mesmo com o EMAS, e que tenha aqui uns furos acima disto que nós sabemos que tem, que é transversal, que é de gestão do Partido Comunista, que é de gestão do Partido Socialista. Todos os municípios neste momento têm um problema gravíssimo, que é a rede de água em baixa está completamente desatualizada. E por isso, ou nós temos aqui uma visão conjunta e conseguimos ter uma visão de atacar este problema em conjunto, porque ninguém vai conceber investimento ou apoio financeiro para um município porque não é rentável, não é sustentável. Segundo as visões europeias, segundo as visões do modelo de água que está criado a nível do país, pode ser discutível, não estou a dizer que está bem feito ou mal feito, mas não temos qualquer hipótese município candidatar ou o PS e o PCP, porque têm responsabilidades autárquicas como ninguém na região, porque são os dois partidos que têm efetivamente poder local e eleitos em todos os municípios, tirando alguma exceção à direita. Nós temos a obrigação de alinhar, seja qual for o modelo de gestão, para, de uma vez por todas, passarmos para outra visão do modelo de gestão da água em baixa, precisamente para beneficiar só uma coisa, as populações em termos de qualidade, e de um outro problema que ainda há bocado invocaste nas propostas, que é a questão das alterações climáticas, também passa por um melhor uso da água, e que só em baixa, com uma melhor eficiência do uso da água, é que podemos também estar a combater esse tipo de alterações climáticas que estavam a ser referidas. Por outro lado, e por fim, a questão das medidas que foram anunciadas em relação às poeiras, eu queria deixar duas notas. É importante que nós tenhamos, ao fim destes 2 anos, visto que houve aumentos, ou houve correspondências significativas daquilo que era o verdadeiro ataque ao problema. Mérito do PC, mérito da população, mérito do PS, mérito da Câmara, mérito da Assembleia Municipal. Desculpem, eu não vou discutir isso, cada um ficará, a população julgará. Não vale a pena dizer que eu fiz mais que o Manel Nobre, ou que o Manel Nobre fez mais que o Manel Ruas, ou que o Manel Ruas fez menos que o Soares Baião. Não vale a pena entrarmos nisso. Eu acho que houve aqui um trabalho concertado, o povo saberá julgar quem é que deve consertar. Isso também não estou a dizer que não estou a coibir de teres tido o comentário que tiveste em relação àquilo que acabaste de dizer, que a CDU fez e que a Assembleia fez e por aí fora. Não estou a querer cortejar nada do que disseste. Eu acho é que há coisas que fizemos, devemos nos orgulhar todos, e depois a fita métrica da população, que é mais importante, logo há de traduzir quem é que fez melhor e quem é que fez mais por esta questão e por outras questões. Só te queria relembrar de uma coisa, porque é importante. No nosso tempo havia um anúncio publicitário que era a chiclete, que era mastiga e deita fora. Eu acho que se deu muita importância e bem ao movimento cívico nesta questão, e que eu agora percebi que a CDU é que saltou para a frente e que o movimento cívico desapareceu. CDU, Assembleia Municipal, PS, Câmara e o movimento cívico foi disputado também. Não podemos utilizar os movimentos cívicos como chiclete, mastiga e deita fora. Isso é que eu também acho que deveria, mas foi um lapso certamente, porque reconhecerás isso. É importante que o movimento cívico seja ressalvado aqui, seja quem seja e qual é o espírito e qual é a motivação que as pessoas que lá estavam ou que estavam imbuídas, mas é importante ressalvar também esse movimento cívico que, a dada altura no processo, também teve aqui um papel importante e continuará a ter. E a segunda nota que eu queria dar é que poderemos criar aqui uma visão fora daquilo que é fora daquilo que é a organização que está criada precisamente a partir da empresa, com a nossa participação, a CCDR, a GNR, o CEPNA, a Saúde e por aí fora, a Comissão de Acompanhamento. Poderemos obviamente revisitar aquilo que está a ser feito e o que falta a ser feito, porque esta questão, como eu acho que, e tu disseste isso também, não devemos dar como fim. Acho que melhorou, acho que está aos olhos de toda a gente, houve um esforço
e há uma melhoria significativa, é uma situação que está acabada, é uma situação que findou com essa melhoria significativa, acho que não. Devemos estar vigilantes, devemos acompanhar, devemos continuar a monitorizar e devemos obviamente continuar a pugnar que as coisas continuem a evoluir positivamente em relação à questão da qualidade do ar. Disse. Renato, se faz favor. E convinha, eu não quero estar de alguma forma a cortar as palavras. O Manuel Lobre apresentou aqui as propostas, 20 minutos, o Sr. Presidente tentei agilizar aqui, que depois já se falou aqui da situação das propostas que não se apresentou e tentámos aqui agilizar as coisas. Portanto, agradecia sentar aqui a apressar as coisas, mas agradecia que sintetizasse, que não se repetisse, quer dizer, que façam uma síntese, quer dizer, que não se repita aquilo que já foi afirmado. Parece que às vezes a gente repete, está gravado, vai ser publicado nas redes sociais, portanto, agradecia que não repetissem todas as medidas que já foram aqui tomadas, mas deixa abertura para continuar a Assembleia até à hora que for necessário, porque isto de facto é que é o foco, estamos aqui na atividade da Câmara e na atividade relacionada com as pessoas, portanto é aqui que nós temos que se focar e nunca o fiz, né? Hoje também que o vou fazer, vou estar aqui a apressar para a gente terminar a Assembleia, portanto agradeço é que não se repita, portanto, aquilo que já foi dito. Nobre, se faz favor, depois passar ao Renato.